de amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Quem está assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, já viu que hoje nós temos uma convidada mais do que especial. Agora eu posso chamar de convidada, que tem um tempão que ela não vem? 2 semanas. Tem um tempão que ela não vem, então eu já posso chamar ela de convidada. Boa tarde. Então, semana de Dia dos Pais. Senhor Hernani, queria dizer que a gente entrou aqui e as pessoas comentaram, o Brasil inteiro está comentando que na semana de Dia dos Pais o senhor não vai fazer o programa. Eu acho, inclusive, tinha que ser um programa pai e filha, não mãe e filha. Não, claro que não. Acho que tinha que ser um programa pai e filha, não é isso? Então, fica aqui a reclamação do Brasil. Olha ele dando zoom em mim. A reclamação do Brasil que o senhor não veio na semana de Dia dos Pais. Mas para o programa ficar bom, precisa ter participação de vocês. Então, telefone fixo aqui da Rádio Rio de Janeiro é 021, né, que é Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro também é 21 984867633, 984867633. Aí você dá um pulinho lá no YouTube, na Rádio Rio de Janeiro, dá o seu like, dá um pulinho no Facebook, lá na página do Quintas do Evangelho no MAP, curte e compartilha e coloca lá as mensagens que no segundo bloco a gente vai estar aqui com todo prazer lendo e respondendo vocês, tá certo? Sobre o que a gente vai falar hoje, Yasmin? Vou deixar isso aqui contigo, porque você que vai ler. Sou eu que vou ler hoje? Eu acho que você vai ter que ler tudo, porque eu nem peguei meu óculos, ó. Reuniões cristãs, o tema de hoje, gente. Reuniões cristãs. Olha, o tema de hoje é muito legal. Quando eu vi o nome, eu pensei que era uma coisa, mas era outra. E era uma outra coisa muito melhor, porque é uma das passagens mais lindas do Evangelho, na minha opinião. É a passagem que eu acho que Divaldo falava, era o dia que a morte morreu. Porque quando Jesus, depois que Jesus ressuscita, o que Jesus nos traz de mais importante é a sobrevida da alma, né? Porque ele morreu e voltou, então ele está dizendo pra gente que todo mundo pode morrer e voltar. Concorda? E aí, Yasmin? O que a gente vai? Vamos para Palavras do Mestre? Vamos para o Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhe: Paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes e os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem retiveres lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: Se eu não vir o sinal do cravo em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus. Estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas incrédulos, mas crente. Tomé respondeu, disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
E aí, mãe, eu queria fazer um pequeno parênteses aqui, que eu achei muito importante da parte de Tomé fazer isso, por 2 motivos. Primeiro, porque foi a única coisa que a gente lembrou dele no futuro, então foi uma ótima jogada de marketing pra gente poder lembrar o nome de Tomé, porque até então ele não tinha sido relevante na temporada, entendeu? Então ele não era um personagem muito importante, e aí garantiu pra ele ali um conhecimento nas gerações futuras. E segundo, que deu pra gente uma sensação de a gente se sentir representado, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de acreditar nas coisas e de acreditar nas histórias. Até porque hoje em dia a gente vive cada vez mais de IA e uma série de questões, então cada vez mais a gente está incrédulo, né, com tudo que acontece. E aí eu acho que ele deu pra gente uma liberdade da gente se desculpar um pouco e se identificar, porque ele era discípulo, ele era uma pessoa legal, ele era escolhido e ele também não acreditou, então eu me sinto muito legitimada nesses momentos. E também porque é importante a gente ter essa referência para que não fique nenhuma dúvida, para que também a gente não comprometa a sanidade dos discípulos no geral. Então, todo mundo viu e aí ninguém duvidou? Não, Tomé duvidou e ele foi lá experimentar e ele foi lá e aí a gente tem essa passagem, né, de não, mas ele pegou, ele fez, mal ou bem, a gente tem uma coisa que passa uma credibilidade maior nessa questão de Jesus, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante é, Jesus ressuscitou? Não. Ele mostrou pra gente que a morte não existe, mas as aparições dele, quando a gente estuda a doutrina espírita, são todas explicadas através da doutrina espírita. E algumas coisas a Bíblia faz questão de escrever, e quando a gente vai estudar esses fenômenos, né, mediúnicos, a gente vê vários referenciais. Então, por exemplo, nessas 2 passagens de Jesus, a Bíblia deixa claro que a porta estava fechada, então não tinha luz, não tinha janela, porque quando a gente vai falar sobre materialização, um dos princípios que a gente tem é de você não poder ter a luz do sol comprometendo o fluido que vai ser usado pelo espírito, né, doado pelo médium, para que ele materialize. Então é muito claro para mim que é uma materialização luminosa, até porque como é que funciona essa aparição de Jesus? Então, vamos lá. Jesus precisava trazer pra gente a ideia de que a morte não existe. Como é que ele vai provar pra gente que a morte não existe? Ele vai morrer e ele vai voltar. Ok. Então, ele tem que ter uma morte pública, todo mundo tem que saber que ele morreu, todo mundo tem que testemunhar a morte dele, porque afinal de contas podia ter sido só uma brincadeira, podia ter sido só uma encenação. Disseram que ele morreu, mas não morreu de verdade, tá vivo aqui. Então, para não cair nessa coisa, ele tinha que passar por todo o martírio, tinha que passar pela morte pública, para que todo mundo, né, uma gama grande de pessoas soubesse que ele morreu. Aí vai lá o soldado, crava nele a lança para provar que ele estava morto, aí ele é retirado. Quando ele é retirado da cruz, como as pessoas sabiam que ele tinha prometido que ele ressuscitaria, os romanos começam a falar assim, olha só, a gente precisa tomar cuidado com esse corpo, porque pode acontecer o quê? Esses fanáticos podem querer sumir com o corpo, roubar ele, etc, para aparecer alguém parecido, alguma coisa do gênero, e falar que ele ressuscitou e dar mais gás nessa teoria, dar mais gás nesse movimento. Então, eles conversam lá com o centurião, falam, olha, a gente precisa guardar esse corpo muito bem guardado, tem que ficar com a gente pra gente garantir que eles não vão fazer isso. E aí o corpo é botado lá na tumba, botam uma pedra pesada e botam um guarda pra ficar ali, né, pra conferir o corpo, etc. E aí a gente tem aqui esse negócio do santo sudário. Como é que fala essa palavra que eu não sei? Santo sudário. Santo sudário. Por que é muito importante isso? Porque ele não vai voltar do mesmo corpo. Isso não vai acontecer. O corpo, ele já desencarnou e ele não vai voltar à vida, né? Ele vai aparecer, vai ser uma materialização luminosa, vai ser fenômenos mediúnicos. Se existe o corpo físico ali dentro, guardado, então Jesus não ressuscitou, Jesus não está de volta. Então a morte existe, é uma pessoa parecida, é alguma truque, é alguma coisa. Então o corpo precisava efetivamente sumir e ele precisava aparecer naquele corpo para aquilo ali ganhar essa credibilidade. Então vêm os espíritos, né, e fazem
como se fosse uma explosão nuclear, né? Eles desintegram o corpo, que demoraria anos para se decompor naturalmente, mas eles desintegram o corpo para que Jesus pudesse, em espírito, fazer a materialização, aparecer e a gente ter esse mecanismo da ressurreição de Jesus, né? E aí a pedra sai, aparece o anjo, fala, olha, ele já não tá mais lá dentro, porque ele precisava que alguém conferisse que ele não tá lá dentro, porque senão ia ter todo esse movimento dele aparecer, e aí vão conferir se tá lá dentro ou não, podem ter roubado agora, então não podia dar margem. A vinda de Jesus era uma coisa muito planejada, era muito difícil, não podia dar margem para ninguém desacreditar do que estava acontecendo. Então eles desintegram o corpo primeiro, o anjo avisa que ele não tá mais ali, que ele vai estar com as pessoas, né? Ele aparece primeiro para as mulheres e aí depois ele faz a grande aparição, que é um fenômeno de materialização. As portas estão fechadas, não tem luz, ele pega os fluidos dos discípulos e ele aparece em espírito. Depois dessa passagem, ele aparece algumas vezes, sempre a portas fechadas. E depois a gente tem 2 aparições de Jesus, onde eles explicam que ele aparece em céu aberto, na estrada, em momentos assim. Mas eles falam assim, nós não os reconhecemos no início. E a gente reconhece ele quando ele começa a partir os pães. A gente reconhece ele quando ele vem saudar. Então, era uma pessoa normal, não era Jesus no início. E ele está incorporado, né? Ele está ali usando o aparelho físico de alguém, e aí conforme ele vai repartindo, conforme ele vai saudando, ele deixa transparecer quem ele é, mas existe um corpo físico, entendeu? E ele não tá materializado ali, porque você não tem como fazer uma materialização à luz do dia, nem Jesus rompe com as leis físicas, né? Ele não rompe com as leis científicas de nada. Então, ele vai procurar o meio mais fácil de fazer aquilo ali, dentro das situações, baseado no que ele precisa passar de informação, etc. Nesse momento, o que ele precisava passar de informação? Ele sabia que ele era um espírito evoluído, que tinha uma densidade muito sutil, que ficar preso num corpo material era muito difícil. Ele sabia que ele ia ter pouco tempo, que ele não ia aguentar, o perispírito dele não ia aguentar ficar preso aqui. Então ele sabia que ele precisava fazer o maior número possível de milagre, de impacto, de passar conhecimento, de parábola e etc. E que ele precisava ter um grupo de discípulos muito importante que continuariam essa missão, porque eles pregariam. Então ele começa a botar os discípulos para curar, botar os discípulos para pregar, botar os discípulos, a organização, quem vai ser o primeiro, segundo, terceiro no comando, quem vai tomar as decisões. Então ele começa a escolher essas pessoas, porque ele sabe que ele vai voltar em pouco tempo e que ele precisa que essas pessoas continuem pregando e vão para mais lugares e conversem com mais pessoas e espalhem, escrevam o evangelho dele, porque ele não tinha tempo para escrever. E ele precisava que isso ficasse escrito, porque a gente precisa que, né? A nossa história começa a partir do momento que a gente inventa a escrita, a partir do momento que a gente inventa o papel e a gente consegue deixar o nosso conhecimento para as próximas gerações. Então, escrever era muito importante. Ele precisava de pessoas que documentassem o que ele está fazendo para que o evangelho, né, fosse escrito. E aí ele começa nisso. Então, quando ele vem falar o quê? Vocês vão pregar. Então, meu pai me mandou, eu ensinei a vocês e agora vocês vão multiplicar. O tempo inteiro é assim, a gente é um movimento de onda, né? A gente começa pequeno e a gente vai conhecendo outras pessoas e a gente vai contaminando e cada vez mais a gente vai criando uma rede de conhecimento e aí, através dessa rede de conhecimento, que o planeta vai evoluindo. Então, hoje em dia, a gente sabe que normalmente o elo entre uma pessoa e uma pessoa completamente desconhecida é de 5 a 7 pessoas. Então, muito provavelmente, se você quer chegar em alguém, você só precisa de 5 a 7 pessoas, independente do lugar que a pessoa esteja, morando em outro país, em outra situação, de tão conectado que a gente está, né? Então, as coisas boas que você faz, o conhecimento que você tem, se você começa a passar para frente, ele consegue avançar e ir alcançando mais pessoas de uma forma muito maior, né? E era isso que ele queria. Então ele especializa essas pessoas para que elas preguem, para que elas continuem. Eram espíritos terráqueos, né? Se não necessariamente terráqueos, provavelmente capelinos, mas espíritos que precisavam encarnar, que precisavam evoluir, não eram planejados igual Jesus, que vieram só para isso, né? Eram espíritos que, tipo a gente, quando foi exilado para
Kepler. Não, a gente não. A gente não, que eu não vou, não. Eu não vou, não. Já combinei que eu fico aqui refazendo aí o meu... Eu quero uma... Como é que é? Uma recuperação. Uma dependência. Uma dependência. Vou me comportar. Já conversei aqui que eu não vou, não. Gente, começar Game of Thrones, Viking de novo, sem iPhone, eu não aguento. Não vi que já era muito depois. Não é isso, né? A gente não. vai pra Pedra Polida ainda. Não, gente, vamos melhorar. Olha, vamos combinar que esse negócio de não ter analgésico, de não ter anestesia, não tá dando pra mim, não. Não sei vocês, mas não, a gente vai melhorar. Ninguém aqui vai, não. Calma. Quem tá escutando a gente aqui vai ficar, né? Pelo menos. Gente, olha só, todo esse momento das aparições de Jesus são momentos muito complexos, né, com muitas vertentes, muitas variações, né? Tem algumas pessoas que acreditam muito que Jesus materializava mesmo a luz do dia. A doutrina espírita, ela nos mostra que isso... Eu não vou dizer que é impossível, porque eu costumo dizer que o impossível não existe no vocabulário divino. Mas que seria uma coisa muito difícil. Mas existe uma coisa... Na realidade, assim, óbvio que a gente pode não ter conhecimento e que Jesus tem um conhecimento muito grande. O que fica pra gente é que não teria necessidade da Bíblia ter essas frases, ela explicar isso, entendeu? A gente não reconheceu ele no primeiro momento. Era um viajante normal, e aí, de repente, a gente reconheceu. Então, por essa... Ela dá os nuances do que aconteceu. Exatamente. Sim, concordo. Interpretando o texto e baseado no que a gente tem de ciência hoje, o que faria sentido, a explicação seria essa. Não que Jesus não possa, mas... Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas existe uma coisa que é o corpo perispiritual também. Então, muitas aparições de Jesus não necessariamente eram aparições de materialização. Mas as pessoas que estavam em volta ali poderiam conseguir perceber. Jesus ele tem capacidade, e isso é muito fácil, até para... Não vou nem dizer para Jesus, para alguns espíritos, né, que trabalham conosco aqui no orbe terrestre, amplificar a percepção espiritual para que as pessoas que estejam em volta percebam o corpo perispiritual. Por quê? Porque muitas vezes é importante que aquele fenômeno aconteça para aquele grupo de pessoas. Principalmente que eram poucas pessoas no primeiro momento. Então, aquele fenômeno perispiritual, aquela aparição... Quantas aparições a gente... Há pouco tempo mesmo, eu estava conversando com a minha sócia, ela falando das aparições do... Não é Frei Luiz, não, gente. Espera aí, vou ler. Padre Pio... Na Segunda Guerra, ele plasmou, os aviões estavam vindo para bombardear a cidade na Itália e ele plasmou, né, ele gigante na frente, falando não, volta, não bombardeia a cidade. Volta todo mundo, o comandante vai e fala, como assim? Como vocês não bombardearam? Ele vai para lá, vê o Padre Pio, e volta, e o Padre Pio estava vivo. E ele fala, vocês não bombardearam a minha cidade. Era você que queria bombardear a minha cidade. Então, assim, é um fenômeno que ele libera o ectoplasma para um fenômeno, né, de aparição. Mas é óbvio que Padre Pio não está lá voando, principalmente que ele estava vivo nesse fenômeno. Então, o corpo perispiritual... Ele tem forma e você consegue enxergar. Como é que você faz isso? Você precisa amplificar a percepção da vida espiritual, do reconhecimento espiritual nas pessoas que estão ali. Muitas vezes, esse corpo perispiritual ele é tão imponente que ele se faz visível para uma multidão. A obsessão gostaria, muitas vezes, de se fazer visível para nos perturbar. Mas eles não conseguem. Mas o espírito mais evoluído tem mais tecnologia, né? Então, eles conseguem impor essa presença perispiritual. Então, essa é uma questão. Só que o que eu mais gosto de todas essas aparições de Jesus é a gente tentar lembrar que Jesus...
A sutileza de Jesus é nunca nos violentar. Nunca violentar o nosso entendimento, a nossa fé, a nossa cultura. Tanto que ele vai ali e fala, Tomé, sente aqui. Você está duvidando? Não tem problema, porque imagina, se fosse eu, olha só, por muito menos a gente fica assim, como assim está duvidando de mim? A gente não gosta que duvidem da gente, não é? Você fala uma coisa, peraí, você está duvidando de mim? Isso gera na gente, mas em Jesus, ele dá ao Tomé o direito de duvidar. Ele só explica a ele o seguinte, ele diz, bendito é você que viu e acreditou. Então ele chama ele de bendito. Mas muito mais bendito é aquele que não viu e ainda assim já acreditava, já crê, né? Então, ele não violenta, ele aparece, depois ele sabe que Tomé duvidou, ele vai, Tomé, voluntariamente, toca aqui. E isso é de um ensinamento para a nossa vida. Pega isso, gente, leva para a tua vida, leva para a tua casa. Alguém está duvidando de você? Alguém está questionando? Esclareça. Não se sinta angustiado, desafiado. Esclareça. Alguém achou que as tuas intenções não eram boas? Esclareça. Eu costumo dizer assim, olha, quando a gente aprender a se desculpar pelo que a gente não fez, a gente está a caminho da evolução que Jesus gostaria. Por quê? A pessoa fala assim para você, não, eu sei que você teve intenção de me magoar, eu sei que aquilo que você falou era uma segunda intenção. E você fala assim, olha, não era. Mas se você se sentiu magoado, então me perdoa. Porque se é uma coisa que eu não gostaria, era de magoar você. Então, se o que eu falei te magoou, mesmo que você não tenha feito com essa intenção. Por quê? Porque, no fundo, eu não consigo acreditar que uma pessoa que esteja ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, que esteja aqui agora, ouvindo falar de Jesus, buscando Jesus com tanta coisa ruim espalhada aí, e talvez muito mais divertida aos olhos do mundo, que magoe uma pessoa voluntariamente, à toa. Tipo, eu vou lá magoar você porque eu quero. Não estou fazendo nada não, vou ali arrumar um tumulto e infernizar a vida da Yasmin. Não, a gente magoa. Ou porque a gente reage, porque a gente é rude, porque a gente é falho, mas não porque a gente quer. Então, quando a pessoa fala, eu não gostei disso, antes da gente retomar, eu não fiz, e começar aquela queda de braço, lembra de Jesus e diz assim, toca aqui, desculpa. Não era a minha intenção, nunca foi. Então, Jesus, ele traz uns ensinamentos, em cada passagem dele tem um ensinamento diferente. Nessa passagem que ele está andando, ele está escutando o boato e pergunta assim, o que aconteceu? E as pessoas falam, nossa, você não sabe da história? A história era dele! A história era dele! E ele deixa a pessoa contar. Ele não chega, eu sei de tudo, eu sou o cara. A história era dele. Então, às vezes, a pessoa está ali, quer te falar e conversa com você, e aí você chega com toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, toda a sua pompa. Jesus mostra ali um exemplo de humildade, ele escuta tudo de novo. Ele escuta as pessoas falarem de Jesus, falarem da crucificação, que um homem santo foi crucificado, e ele escuta. E ele fica ali, ele não chega, eu sou o cara aí que vocês estão falando. Então, mais um ensinamento para a gente levar para a nossa vida. O ensinamento da humildade, o ensinamento de escutar, o ensinamento de ser quem você é e não precisar mostrar quem você é. Porque o que vai mostrar quem você é não é você chegar, eu sou fulano, é o partir do pão. E eles o reconheceram ao partir do pão. Então, quando ele parte o pão, Jesus, sendo quem ele é reconhecido. Aí já chegou no comercial, gente. Tá? Acho que aceleraram isso. Não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP.
Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde. Foi ótimo. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre as aparições de Jesus. É reuniões cristãs porque foram as reuniões que o Cristo fez depois de desencarnado. São as reuniões, né, de Jesus quando ele vem dar continuidade ao seu ministério, porque o ministério dele não termina quando ele desencarna. E os ensinamentos que Jesus apresenta de vida, de simplicidade nessas reuniões, nessas aparições, né, Yasmin? Pode dar o seu boa tarde. Boa tarde. Não, porque você demorou, mas eu espero. Mas aí acendeu a luz vermelha. Você não falou nada, eu falei, gente, aí você ficou, pra mim? Aí a ansiedade, aí aquele, como é que é? Aí a ansiedade pegou o microfone, né? Falei, eita, tá tudo bem? Ela sabe o que fazer? Ela sabe? Eu queria mandar um abraço enorme para Vera Lúcia. Boa tarde, minhas amadas. Que Jesus abençoe. Ana Paula, boa tarde, lindas. A Lúcia Portugal mandou uma pergunta. Eu vou fazer para Yasmin. Ai, que lindo. Boa tarde. Como fica a pessoa que desencarna numa situação surreal, tendo condições financeiras e não tomamos decisões? Sei que não é o tema. Se puder colocar. Não tomamos decisões. Eu não, acho que eu não entendi a pergunta. Você entendeu? Ela desencarna numa situação surreal, tendo condições financeiras e não tomando decisões. Ela não tomava em vida as decisões ou as pessoas que não tomaram decisões? Ou ela não escolheu, não fez nada para desencarnar. Ela tinha dinheiro, tinha uma vida ótima e desencarnou de uma forma aleatória. Ô, Lúcia... eu vou te pedir para refazer essa pergunta, porque o que eu não entendi aqui? Eu não entendi se ela desencarnou tendo condição, mas não podendo tomar decisões porque tinha algum problema, né? Alguém estava tomando decisões por ela, ou se as pessoas não tomaram decisões depois do desencarne. Eu não entendi. Mas, e aí eu não consigo responder. Mas, enfim, coloca aqui para mim que eu vou te responder. Mesmo que se eu não conseguir fazer no ar, eu te respondo como você está no Face, eu te respondo depois também, tá bom? Sônia Regina do Rio Comprido. Boa tarde, casal 20, paz e bem, amo muito vocês. Jesus nos abençoe, amo o programa. Os nomes na oração já coloquei. Elizabeth, já botei todo mundo. Eu sempre lembro da Elizabeth, ela é de Tomás Coelho, tá sempre com a gente também. Ditinha Araújo, boa tarde, primas lindas. Que lindas, parecem irmãs, já ganhei o meu dia, minha semana. Estão muito inspiradas, já dei o like, curti, compartilhei o programa, que como sempre é maravilhoso. Gratidão, Deus abençoe. Pedro Luiz do Valqueire, gostando muito do programa. Deixa eu ver aqui... Agora pro Nívia, sim, mandou um boa tarde, girassóis. Que olha, se botou girassol, acho que é pra mim, tá? Se não for, você avisa. Esse girassol aí nasceu, não. É pra outra pessoa. Fábio Líria mandou corações. Marcos, boa tarde. Dirigindo e dando carona pra vocês. Ai, que massa, adorei. Adorei mesmo. Clébia Chagas da Silva Melo, boa tarde, amigos. Like 4, paz e fraternidade. A menina sorriso de volta. É você? Abraço fraterno para as meninas. É Clébia do Recreio. Daniele Batista e Yasmin, você não pode faltar. Aí, Yasmin, olha, você agora foi, né, sentiu que você foi convocada. Tânia Regina, acho que eu nem venho semana que vem, vou deixar você vir com para seu pai. Para de drama, para de show. Tânia Regina, boa tarde, meninas lindas. Hamilton Veloso, boa tarde. Não sou o livro, mas eu voltei. Eu acho que Yasmin já deveria ter um programa dela. É muito inteligente, fala muito bem. Tenho assistido todos os programas, só não participei. Ai, que bom, mas participa, que a gente sente falta. A Yasmin, ela já foi até convidada para um programa, né, Yasmin? Mas ela, por enquanto, não consegue.
Faz muita coisa. Eu não consegui nem o que eu prometi. Não conseguiu nem o que ela prometeu. Faz muita coisa. É o trabalho, é o mestrado, é a licenciatura, é muita coisa junto. É filha, é marido, mas ela vai se organizar e quem sabe aí um dia a Yasmin vai assumir um programa também. Álvaro de... E aí eu também vou ficar sem meu backup, né? Por enquanto, deixa... Mas eu vou fazer o que eu prometi. Eu acho que eu vou fazer às sextas. Às sextas? A live. Ela vai fazer a live. O dia que sobrou pra mim de vida. Ou quarto, ou sexta ou quarto. Eu preciso de alguém pra me substituir de vez em quando. Álvaro de Oliveira Dias. Saudações, Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer, de Campo Grande. Um abraço para todo mundo aí de Campo Grande, das casas espíritas, das igrejas evangélicas, católicas, dos centros de Umbanda, dos budistas, porque eu sei que tem gente de todas as religiões que escutam a gente. Às vezes as pessoas me param e falam assim, poxa, eu não ouvi a Rádio Rio de Janeiro. Várias pessoas já me falaram isso, inclusive uma pessoa escreveu isso. Eu escutei você e comecei a ouvir, mas eu tenho outra religião, mas eu comecei a ouvir a programação, comecei a gostar. Isso é tão legal pra gente, assim, porque eu tento, embora eu tenha uma formação espírita, kardecista, eu tento passar a importância de Jesus. Jesus é a minha missão. E Jesus é caminho, é o caminho, o modelo. É para chegar a Deus, tem que passar por Jesus. Ontem eu vi uma passagem do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Ismael fala que a missão da gente é cristianizar. E eu tenho isso muito no meu coração, é falar de Jesus. Para que as novas gerações que estão vindo, para que as crianças, para que os jovens possam entender o que é colocar Jesus na sua vida. A hora que a gente começa a botar Jesus na nossa vida, a hora que a gente pega os pequenos ensinamentos de Jesus e começa a conduzir a nossa vida com esses ensinamentos, a vida da gente muda. Então, não importa qual é a religião que a gente tem, se a gente entender quem é Jesus, entender o ensinamento de Jesus, a gente vai ganhar esse planeta de regeneração que a gente tanto almeja. Roberto, boa tarde. Mara Lourenço, boa tarde, meninas lindas. A irradiação eu já coloquei. Valdec Boaventura, nunca mais chamei Valéria, eu errei uma vez, gente. Valdec Boaventura, boa tarde, pessoal do programa, Yasmin e convidados. Deus abençoe assim, a todos. Gente. Lena Angel, boa tarde a todos. Vera Lúcia Leite, boa tarde, amadas, muito especiais para Jesus. Ai, tomara que seja mesmo, né? Olha, Jesus, estão ouvindo isso? Adorei. Daniele Batista, misericórdia também. Não quero, não. Degredo nunca mais. Exilada. Não vamos não, Daniele. Vamos ficar, tá? Nós vamos ficar. É por isso que eu falo de Jesus. Eu vou falar de Jesus todo dia. Eu posso não estar seguindo todos os ensinamentos, mas um ou outro aí já tá entrando de tanto que a gente fala, né? Olá, menina Iris, Yasmin, Costas, colaboradores da Rádio Rio de Janeiro. Vim curtir. Muita paz a todos. Cirlei Santos. Carmen Rocha, boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Abraços fraternos para Iris e Yasmin. Vamos deixar o like. Grumepa, 1985. Boa tarde, paz e luz. Isso aqui... Ih, peraí, que eu tinha clicado aqui para mandar para a irradiação. Eneida Barcelos, boa tarde. Estamos voltando do hospital. Foi a última injeção de antibiótico que mamãe tomou. Então, vamos pedir a Jesus, a Bezerra de Menezes, que essa última injeção seja a cura de mamãe. Mamãe é Hilda, né? Porque ela botou aqui na oração, Enei Hilda. Eu coloquei aqui Hilda na oração. Se não for, bota o nome dela aqui para mim, tá bom? Que Jesus abençoe. Olha que coisa, né? Ela voltando do hospital, mas ela tá ouvindo a gente, né? E já tá aí abençoada. Daniele Batista, excelente, Iris. Eu vou aceitar, né? Eu não sei Gente, desculpa. É claro, você tá prometendo aí passagem pra todo mundo, pro mundo de regeneração. Aí tá todo mundo do meu lado, né? Tá vendo? Você quer mandar todo mundo pra Kepler, você vai ser persona não grata aqui agora, né? Júlia Oliveira, boa tarde, meninas, paz e bem. Márcia Rodrigues, boa tarde, meninas. Iris, que filha é essa? Que só do pai nunca vi parecer tanto com o Hernani.
Olha, não é verdade, mas eu tenho uma que é só minha, tá? Eu vou trazer a Clarinha, tá? Essa aí é só do pai, mas a outra é só minha. A gente dividiu ali o gen, entendeu? Aconteceu. Aconteceu. Sérgio Mártir, boa tarde para todos. Júlio Oliveira, like 73. Jandaci, vovó Danda. Boa tarde, amigos, pais. Like número 81. Adoro ouvir vocês. Ai, que lindo. Maria Rosário, boa tarde. Vim dar o like. Estou aprendendo com vocês. E a gente com vocês. Hilda Barcelos, boa tarde. Tomei a última injeção. É a Hilda, viu? Tomei a última injeção de antibiótico para pneumonia bacteriana. O nome na irradiação já estou colocando. Que Jesus te abençoe, Hilda, que te proteja, que te cure. Júlio Cesare, boa tarde, meninas. E a todos ouvindo o programa. Pergunta, por que Jesus foi condenado à morte? Quer responder ou respondeu? Responde. Pode responder. Jesus foi condenado à morte porque era importante, o martírio de Jesus era importante para que nós marcássemos a passagem de Jesus. É impressionante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você fechar os seus olhos e pensar assim, nas coisas boas que te aconteceram e nas coisas ruins, você lembra muito mais rápido das dores. Porque nós marcamos muito as dores. Não deveria ser assim, mas nós somos assim. E a humanidade ainda é assim. Então era importante que fosse impactante, que tivesse o martírio, para que hoje a gente estivesse falando e aí sim escutando o que Jesus falou. Senão tudo que ele falou teria se perdido. O mártir, desde que o mundo é mundo, ele é importante para trazer a mensagem. Tanto que algumas pessoas falam assim, ele vai virar um mártir, ele vai virar um mártir. E aí o que acontece quando a pessoa vira um mártir? A mensagem dela é escutada. Então, Jesus não precisava daquilo, não era uma expiação, ele veio em missão, mas a maior preocupação dele, por isso que quando ele vai, e a maior preocupação dele, será que eu tenho que passar por isso? Não é pela dor, porque ele sabia que ele podia ser retirado daquele corpo físico antes. Ele sabia, mas é porque ele sabia que Judas tinha uma grande possibilidade de suicidar pelo remorso. Essa eu acho que foi a maior dor de Jesus. Porque no fundo, ele sabia que Judas faliu. Tanto que ele fala, esse era melhor que não tivesse nascido. Jesus não, por mais que ele soubesse que algumas ovelhas iam se perder, Judas era um dos seus 12, né? Um dos seus escolhidos. Era alguém que tinha a possibilidade de não se perder, mas se perdeu. E ele sabia o quanto ele ia amargar no plano espiritual. Tanto que quando ele aparece pela primeira vez a Maria Madalena, e ela vai tocar nele, ele fala, não me toque, eu ainda não subi à casa de meu pai. Por quê? Porque assim que Jesus desencarnou, a primeira coisa que ele foi no umbral buscar Judas. Então ele estava impregnado. E buscar o ladrão que ele prometeu. Provavelmente. Então ele estava impregnado com a energias umbralinas e ele voltou correndo porque ele falou, peraí que eu tenho que aparecer no terceiro dia. Então vamos lá cumprir a tabela, depois eu subo para o meu pai, depois eu volto para falar com... Imagina, Jesus é ocupado até na morte, né? Ele vai lá, fala, não me toca, eu ainda não subi à casa de meu pai. Então... Essa morte de Jesus, na verdade, era o martírio que nós precisávamos para estar falando de Jesus aqui hoje. E como eu falei, a morte precisava ser pública para que não para que houvesse a ressurreição, né? Se não houvesse a morte, não teria ressurreição. Para não ficar uma dúvida de, não fingiram, alguma coisa do gênero, né? Então vamos lá. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibitira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizar a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos.
Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem os corações dos que anelavam o convívio divino. Eis que surge o Mestre, muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram, tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessa assembleia é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só, procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que nos ambientes espiritistas a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Então aqui ele fala sobre algumas coisas. A primeira coisa sobre a grande proibição de Moisés. Moisés ele tem um objetivo claro na encarnação dele, que é consolidar o monoteísmo. Então ele precisava explicar pra gente que existia só um Deus e consolidar pra gente essa ideia de um Deus único que vai trazer as leis dele. Porque como é que funcionava? Antigamente, antes de começar, né? Quando a gente está nesse final dessa pedra polida, já vinham encarnando alguns espíritos evoluídos, né? De capela, e eles encarnavam com a missão de guiar a gente para a evolução, de fazer essa troca de conhecimento. Porque se a gente espera que o espírito sozinho comece essa percepção, a gente só aprende de duas formas. Ou através do exemplo de alguém. Então, alguém que sabe mais vem e ensina pra gente alguma coisa, ou através da experimentação. Então, a gente vai testando, vai tendo uma dor muito grande, vai tendo uma coisa que não tá legal, e aí a gente vai testando outras formas para resolver aquilo ali. São as duas formas. Ou a gente vai fazer de forma acadêmica, ou a gente vai fazer através da experimentação. Não tem outra forma. Então, ao longo dessa evolução da humanidade, existiam espíritos mais evoluídos, que já tinham conhecimento, que estavam encarnando para guiar esses espíritos terráqueos para essa organização. Eram os chefes das tribos, os pajés, que eram espíritos mais evoluídos. E aí encarnam esses espíritos de capela, que tinham um grande conhecimento para trazer para a gente, mas que não tinham sentimento, não tinham a moral organizada. E eles começam a perceber que a religião é uma forma da gente dominar a massa, da gente fazer com que as pessoas cooperem, né? E não só isso, vem espíritos de capela que não encarnam direto, que ficam no plano espiritual da Terra se preparando para encarnar. E esses espíritos, eles vêm com aqueles vícios que a gente tem no plano espiritual. Então é como se pegasse nosso plano espiritual hoje e botasse num planeta primitivo. Então, eles hoje sabem vampirizar, eles sabem como chegar na Terra, eles sabem como avançar no umbral, eles sabem como criar no umbral usando o fluido cósmico universal. E esses espíritos, eles tinham essas informações. Quando eles vão para esse mundo primitivo, né, que no caso é a Terra, quando eles vêm para cá, eles começam a fazer trocas com os espíritos encarnados. Ah, eu quero o fluido cósmico universal animalizado, eu quero, seja a energia do sexo, da bebida, da droga, do que quer que seja, que eu já tinha um vício, né, e que eu agora em espírito ainda preciso da necessidade. Então a gente começa a trocar. Ó, eu tô em espírito, eu posso te ajudar a ganhar dinheiro, eu posso te ajudar a convencer ele, eu posso te ajudar a trazer a pessoa amada, eu posso te ajudar no que você quiser, e em troca você faz um sacrifício. Você mata um animal que eu vou roubar o fluido animalizado naquele momento. Você usa a droga, você usa a bebida, você promove algum tipo de relação sexual que eu vou estar aqui vampirizando, e a gente faz essa troca. E as religiões politeístas, elas começam com trocas de espíritos. Então todos os deuses, eles existiam, eles eram espíritos que vinham aqui e gostavam de ser cultuados, de ser adorados, gostavam de fazer trocas, né? Igual hoje em dia a gente tem os influencers querendo ser amado, era isso, só que eles estavam desencarnados, né? Então, constrói um templo pra mim porque eu sou muito incrível, e aí eu troco, eu protejo você. E é tão engraçado isso que quando você pega pra estudar os mitos
Zeus se fazia homem, ou seja, eles sabiam que ele encarnava. Ele encarnava, desencarnava várias vezes, e essas encarnações eram escritas nos mitos, porque ele era reconhecido, né? Então, é muito engraçado isso. Então, eram espíritos. E aí, quando Moisés Fora vem... quando ele não usava o corpo de alguém, né? Fora quando ele não incorporava. Então, isso tudo, quando você lê, você entende perfeitamente que era realmente um espírito que estava só brincando, que tinha brincando não, mas que tinha esse conhecimento e a gente endeusava, enfim. E aí, Moisés vem e fala assim, olha só, não pode. A gente não pode negociar, a gente não pode... Porque quando eu trouxer as leis divinas, que são o que você realmente precisa fazer, que não tem nada de material, que não tem nada envolvendo a nossa vida, que não tem troca, né? Não tem nada disso. Eu preciso que você acredite, eu preciso que você siga. Eu não posso cada hora receber uma informação de um espírito diferente que não tem capacidade para estar guiando essas pessoas. Então não existe vários deuses. É um Deus só e não pode fazer essa comunicação. Vocês não têm responsabilidade para entender aquilo de falsos profetas, não acreditar em todos os espíritos, experimentar se eles vêm de Deus. A gente não tinha condição de entender isso. Então a gente ia ficar muito perdido, não dava. Além de que a gente hoje em dia consegue estudar cientificamente os riscos da mediunidade. Bota um médium de sustentação, se tranca a sua casa, faz culto no lar, limpa a sua energia, entende como tá funcionando essa troca, né? Porque quando a gente bota um espírito para conviver com a gente, esse processo obsessivo, ele é muito prejudicial para sua vida. Então, e a gente precisa ter encarnações onde a gente precisa evoluir, a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa agir. Então, como é que funciona essa encarnação se você não determina o que você pensa, se você não determina o que você está fazendo, se você está sendo o tempo inteiro manipulado por um espírito que está no plano espiritual? É aquele negócio, ao mesmo tempo que você não tem tanta responsabilidade, mas você está perdendo a oportunidade de estar crescendo, né? Porque você não sabe, então acaba virando encarnações onde você evolui pouco, porque a obsessão e essa troca prejudica muito quando você não tem responsabilidade de fazer de uma forma coerente, de fazer com espíritos evoluídos, né? Quando você traz pessoas que não estão em condição de te ajudar e que estão ali para se aproveitar, ou que estão ali perdidos, ou qualquer coisa do gênero. Então Moisés proíbe. E a gente fica com esse período todo de proibição até que Jesus vem e fala: quanto mais de uma pessoa estiver reunida em meu nome, lá eu estarei. Então ele já começa a liberar a gente para receber essa intuição do alto, porque agora a gente vai começar a trabalhar, e aí ele evoluir. manda o Espírito Santo, e aí ele manda outros... vários, não, anjos direto, anjos. A gente está no finalzinho. Eu gostaria de continuar ouvindo Yasmin, mas a gente está no finalzinho e eu tenho duas respostas aqui. Não vai dar para ser como eu gostaria. Tanto o Paulo Bonic fala que o sistema matou Jesus, e o Júlio Cesare diz que ele morreu por causa que ele era uma ameaça para o Sinédrio, por causa das autoridades. Tudo isso é verdade. A questão que a gente fala do martírio é o seguinte: Deus estava no comando o tempo todo. Era a vida de Jesus, gente. Se Jesus fala que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, imagina a vida de Jesus, né, com a importância que Jesus tinha para a evolução do nosso planeta. Então, se não fosse para Jesus morrer daquela forma, Deus resolveria de outra forma. Jesus já ia desencarnar, ele tinha suores de sangue, aquele corpo perispiritual não durava muito tempo nesse corpo tão materializado. Tanto que ele fala, quando Pilatos fala para Jesus que tinha o domínio sobre a vida ou a morte dele, ele disse: a única coisa que você não tem. Porque se não fosse para eu cair nas suas mãos, meu pai mandava anjos e acabava com tudo isso aqui. Você tem o poder que o meu pai te entregou. Então, é muito importante a gente saber que o mal, ele só tem o poder que Deus entregou. É difícil. Que Deus permitiu. É difícil pra gente entender o seguinte: o escândalo, ele é inevitável. Quando a gente vê o mal, quando a gente vê as coisas ruins, a gente acha que eles estão escolhendo por uma questão de livre-arbítrio. Mas não, é porque a importância espiritual é diferente da nossa visão material. Então, existe uma explicação de por que aquilo ali está acontecendo.
acontecendo e, na verdade, eles são fantoches, entendeu? Então, eles tomaram atitude por conta de motivos egoístas, por causa do Sinédrio, por causa de poder, etc. Existe, sim, uma limitação do meio. O meio limita você. Quando você tem uma ideia muito acima, vem esses espíritos tentando. Assim como, por exemplo, Moisés não foi morto, botaram na cesta e ele apareceu. Como Jesus. Então, se não é pra acontecer, o mal não consegue. Desculpa. Mas a gente tá no final. A gente tá no Tem um final. minuto. Olha, eu vou falar pra vocês que esse assunto era um assunto de um seminário, né? Mas a gente não vai conseguir chegar até o final. Eu amo esse tema, eu amo falar sobre Jesus, vocês sabem disso. Mas a gente está chegando no final e eu não gosto de chegar ao final sem lembrar a todos nós que não importa o mal que nos façam, não importa o mal que a gente acha que está recebendo da vida, não importa a dificuldade das provas. Nós temos um Pai que é amor, poder, bondade e misericórdia. E ainda que o escândalo seja inevitável, ainda que a gente talvez tenha que passar por algumas provações, o incurável não existe no vocabulário divino, o impossível não existe no vocabulário divino, e o amor de Deus nos eleva. Então, eleva teu pensamento, que Deus vai te fortalecer, vai te ajudar ou vai resolver toda essa tua dor. Que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.